Vamos lá então, gente. 10 horas em ponto. Então a gente vai começar o nosso conteúdo de hoje, né? Bom dia a todos. Vamos lá, todo mundo entrando no ao vivo. Nós estamos em 15 pessoas por enquanto e somente 10 pessoas no ao vivo, tá bom? E dos 15, somente 13 estão conectados no canal de voz, hein? Bora lá? Vamos lá, gente, vamos se conectando. Lembrando que nosso conteúdo ele é gravado, depois ele é publicado lá no YouTube, para vocês poderem consultar aí quantas vezes vocês quiserem. Como de praxe, né? Como sempre, a gente começa hoje o nosso conteúdo fazendo uma correção, tá bom? Uma correção bem breve dos exercícios que foram deixados na sala Google, tá bom? Para que vocês executassem, tá? Então, primeiramente, a gente começa com uma revisão, né, e uma correção, para aí sim eu encabeçar aí o conteúdo novo preparado para vocês, tá? Eu havia dito na aula passada, né, na aula de terça, que estaria começando o teste lógico, tá? A função C. Mas tendo em vista aí, numa grande maioria, os desafios e dúvidas que vocês ainda estão tendo na interpretação das funções, eu decidi mudar. Vou passar outras funções que vão ajudar muito vocês aí na interpretação da função, para que quando eu explicar a função C para a turma, fique muito mais fácil, muito mais prático de vocês absorverem a função C, que é a função de teste lógico. Tudo bem? Então eu vou inicialmente mudar aqui a tela para vocês poderem visualizar. Ainda nem todos estão no ao vivo. Mudar minha telinha de gravação. Vamos lá. Exercício da aula passada, né? A aula passada foi a aula 7, do dia 7, né? Nossa aula 2 do dia 7. A de hoje aqui está preparada já, foi montada com muito apreço. Bom, primeira planilha, eu vou fazer aqui de uma forma reduzida, tá? Para que todo mundo possa vê-la. Cadê? Ocultar. E aí posso aumentar aqui o zoom e vai ficar mais gostosinho aí. Bom, vamos lá. Nesse primeiro exercício, né? Primeiro exercício de 3, tá? Nós vamos trabalhar aqui com a função média, a função máximo, a função mínimo, a função maior e a função menor, certo? Então, recapitulando aí, a gente vai trabalhar com essas funções, tá? Voltando aqui. Média, máximo, mínimo, maior e menor. Gente, uma coisa que eu andei percebendo, na sua grande maioria, é que é importante vocês anotarem, tá? Por isso que eu sempre coloco aí, né? Preparem caderno, né? Lápis, caneta e por aí vai. Por quê? Porque fica muito mais fácil de você entender você anotando, tá? Se for o caso, se eu estiver indo muito rápido para vocês anotarem, manda aí uma mensagem que eu dou uma segurada, tá?
E eu esqueci de uma função aqui, né? A função soma, para a gente poder calcular o total. Então, basicamente, nós iniciamos aí essas funções aqui. Parece pouco, né? Mas não, já é bastante coisinha aí que vocês aprenderam, tá? Então vamos lá, vamos interpretar aqui resultado da soma, tá? Então aqui a gente vai usar a função soma. Eita. A função soma. E vamos selecionar aqui os valores, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Então aqui eu fiz a soma, tá? Vou fazer mais uma aqui, igual soma, e vou selecionar aqui os valores, tá? Então a função soma serve para fazer uma conta de mais, né? Então ele vai pegar 60 mais 80 mais 80 mais 80, né? Ele está calculando o total aqui. A função média, a gente vai usar a média. O que a média ela é? Ela calcula o total e divide pela quantidade de números ou quantidade de referências selecionadas. Então aqui ele vai somar 50 mais 70 mais 70 mais 70 e já vai dividir por 4, tá bom? Então ele já vai fazer de forma automática, né, a função média. Tá? Então igual média, tudo bem? Bom, vamos para cá, aqui para baixo, tá? O que ele está pedindo aqui para mim, né? Ele está me pedindo para eu achar o segundo maior, né? O segundo maior, no caso aqui, valor, né? A gente está trabalhando com números. Então, igual, a gente vai usar a função maior, vai abrir parênteses e vai selecionar aqui todos os valores, tá bom? Então, igual maior, selecionar todos os valores. Só que essa função maior, ela tem uma regrinha, tá? A função maior, ela tem uma regrinha. Então, depois que eu seleciono os valores, eu preciso colocar aqui o ponto e vírgula, tá bom? Preciso colocar aqui o ponto e vírgula para determinar qual que é o valor que ele procure para mim. Então, aqui no enunciado, ele está pedindo o segundo. O segundo nada mais é do que o número 2. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Tá? Então, aí ele me deu o 80 como sendo o segundo maior. O menor, a gente vai usar a função menor e vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos selecionar os valores. No caso aqui eu estou selecionando a coluna trimestre, tá? Vou colocar o ponto e vírgula, que como já dito em aulas anteriores, o ponto e vírgula significa um intervalo, que no caso ele refere-se ao intervalo E. E aí eu vou colocar aqui a referência. No caso eu quero o terceiro menor valor. Então o terceiro menor valor é o número 3. Vou apertar Enter, tá? Aí vem a pergunta, né? Eu quero achar o máximo, né? O máximo a gente já sabe que é o maior valor. Então a gente vai usar a função máximo. Função máximo. E vou selecionar aqui os valores da coluna. E vou fechar o parênteses, tá? Aí ele me deu o valor maior de todos. E aqui eu vou usar o mínimo. A função mínimo. Vou selecionar os valores. E vou fechar o parênteses, tá? Então, a função maior, ela tem a finalidade de localizar um valor de acordo com uma pergunta, né? De acordo com um valor de referência, né? Um número de referência. Assim como a função menor também, ela vai te dar uma localização de um menor valor, só que esse menor valor ele vai estar atrelado também a uma referência, tá? Que no caso aqui é a função maior, a gente está procurando o segundo maior valor, e aqui no caso do menor, nós estamos localizando
o terceiro maior valor, ou o terceiro menor valor, tá? A função máximo, né, ela por si só localiza o maior valor, né, no caso das referências, e aqui a função mínimo vai localizar para a gente o menor valor de acordo com as referências. Se ficou meio confuso, professor, 80 é o valor maior, mas bateu com o máximo, né? Bateu aqui com o segundo maior, o mínimo bateu aqui. Quer tirar a prova dos 9? Pega qualquer valor e joga lá um valor alto e joga lá um valor baixo. Aí o que aconteceu aqui? Ele mudou os valores, tá vendo? Então se você quer realmente ver se está funcionando certinho, vai lá, né? Se deu muito número igual, vai lá, pega um valor qualquer e muda, tá? Então é uma forma de você testar a função, tá? Então a mesma coisa, ela se repete aqui pra gente, tá? Ela se repete aqui pra gente. Então aqui eu tenho que localizar o terceiro maior valor, aqui eu tenho que localizar o segundo menor valor, tá? E aqui eu tenho que utilizar a função maior, como referência eu vou ter o número 3, aqui eu vou usar a função menor, como referência o número 2, função máximo e função mínimo, tá? Aqui em cima, eu vou até mudar a cor, porque as atividades que eu estava corrigindo, muitos acho que passou batido. Não viu que tinha um carinha aqui. Tá? Estão vendo? Até mudei a cor para todo mundo. E teve uma galera mais safa, né? Mais ligeira, que notou e já me perguntou: professor, como que eu calculo isso aqui que eu não entendi, né? Eu não consegui ler. Tá? Então, como que funciona, tá? A meta mínima e a média mínima, tá? A gente vai usar essas duas colunas aqui, ó, soma, tá bom? E média. A média mínima, ela vai ser a média da média, tá? Então a gente vai calcular uma mediana da média. E a meta mínima, a gente vai usar a função mínimo, tá, da coluna soma. Então a gente vai fazer lá igual mínimo e vai selecionar a coluna toda aqui, ó. Tá bom? E aí ele vai te dar uma meta mínima. E a média mínima, a gente vai usar a média da média. Tá? E aí ele vai nos dar lá um resultado bonitinho. Tudo bem? Então, tem uma galera que acabou não reparando, mas tem esse carinho escondidinho aqui, tá bom? Deixa eu perguntar, gente. Deixa eu mudar aqui a tela rapidinho e verificar aqui. Bom dia, Luan. Alguma dúvida aí? Alguma perguntinha? Tudo bem, Luan? Tudo certo, gente? Então a gente está fazendo uma correção da primeira planilha da aula passada, tá? Mas tranquilo, tá, Luan? Qualquer coisa me manda uma mensagem no zap lá. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Exercício 2. Essa daqui tá fácil, né? Total e média, né? É mais para poder praticar lá, né? Exercitar um pouquinho. Então vamos lá. Soma, seleciona aqui as notas, né? E a média igual média, seleciona aqui as notas e faz a média, tá? Nenhum segredo, né? Essa daqui é bem facinho. E essa outra aqui, né? Teve gente que fez errado aqui o salário líquido, tá? Teve gente que fez errado porque creio eu
que não prestou muita atenção, porque não é difícil. Usou a fórmula certinho, mas chegou aqui no total, no salário líquido, acabou errando por detalhe, tá bom? Provavelmente o que eu notei aí da galera que não acertou tudo aqui, o que eu percebi que foi mais questão de falta de atenção, tá? Vamos lá, peraí. Vamos lá. Bom, INSS, eu tenho uma coluna aqui com porcentagem. Gratificação, eu tenho uma coluna aqui com porcentagem. Salário bruto, o que é o salário bruto? É o salário, o maior salário da pessoa, né? É o salário que foi contratado, né? Pelo qual foi contratado. E o salário líquido é o salário que a gente acaba recebendo, né? Tirando os devidos descontos, né? E acrescentando também os benefícios, né? Que acaba tendo. Se eu tenho porcentagem, gente, que tipo de conta eu faço? Continha de vezes, tá bom? Então, continha de vezes. Então, igual salário bruto vezes a porcentagem do INSS. Um detalhe importante, gente. Aqui ele está pedindo o quê? INSS em valor monetário, tá? Se é valor monetário, é importante vocês mudarem aqui depois, ó, para o formato moeda, tá? Que é o valor monetário, din-din, la plata, money, né? E a gratificação, o salário bruto vezes a gratificação. Ele vai me dar aqui o valor monetário, eu vou lá e coloco aqui o estilo moeda. Salário líquido, tá? Salário líquido. O que é o salário líquido? É o seu salário mais tudo que você tem de benefício menos o que é desconto, né? Então, o que tem de benefício aqui o funcionário? Ele tem de benefício a gratificação. E o que ele tem de desconto? Ele tem o desconto do INSS. Então, aqui você pode, né, no caso, abrir o parênteses, pegar o salário mais a gratificação monetária, tá? Não a porcentagem, viu, gente? A gratificação monetária, não a porcentagem. Fecha o parênteses, menos o INSS. Então, o INSS vai ser o último. Aí eu aperto Enter. Então, aqui ele vai me dar o valor do salário líquido dele, tá bom? Tá? Então, aqui é uma prévia, tá? É um modelinho, é uma prévia do que futuramente vocês vão estar vendo comigo, que é montar a folha de pagamento, tá? Então, salário líquido. Então, foram essas 3 planilhas que nós tivemos na aula passada, tá bom? Como referência, trabalhamos com função soma, função média, função máximo, função mínimo, função maior e função menor. Tudo bem, gente? Na aula de hoje, eu vou pegar um pouquinho mais pesado com vocês, certo? Porque a gente vai trabalhar com outras funções, tá bom? Eu havia dito na aula passada que a gente trabalharia com a função C, mas eu achei melhor não entrar na função C ainda, tá? Mas a gente vai trabalhar com funções bem interessantes, bem legais de se trabalhar. Uma delas é a função anotem aí, tá, gente? PROC-V. O que a função PROC-V ela faz? Ela faz uma procura vertical de valores. Anotem aí, hein?
ela faz uma procura vertical de valores. É isso que a PROC-V faz, tá? Além da PROC-V, a gente vai trabalhar com a função soma C. Tá? A soma C já complicou, né, gente? Caramba, professor, a gente aprendeu a função soma. Agora tem uma função chamada soma C? Sim. Ela soma através de critérios. Tá? Além da soma C, a gente vai conhecer a função cont.c. Cont.c. A função cont.c, ela é uma função de contagem. Contar critério. Ou contar critérios. Tá? Então, PROC-V, soma C e cont.c. Certo? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nenhuma. Espera aí, deixa eu só pegar aqui o que eu separei para vocês. Basicamente é isso, tá, gente? A gente vai trabalhar com essas funções. PROC-V, essas três funções, que são três funções que vão nos ajudar a entender melhor a função C, tá? A função e a função OU. Tem mais duas funções. Certo? Alguma pergunta aí, gente? Opa, mudei aqui. Alguma pergunta aí, gente? Então, recapitulando. Função PROC-V. Função PROC-V. Anotaram? Função soma-C. Função cont.c. Função e função OU. Tá? A gente vai conhecer essas 5 funções. Mas nas atividades de hoje só vão ter PROC-V, soma-C e cont.c. Tudo bem? Certinho? Deixa eu só ver aqui quem entrou na sala. A Gabriela entrou na sala. O Gabriel entrou na sala. O Daniel entrou na sala. Gustavo Alves entrou na sala. Camila entrou na sala. Luan tá na sala. Isso, a gente vai trabalhar com a função C. Eu já vou explicar, tá bom? A função E e a função OU. Para vocês poderem anotar aí, tá bom? Já vou explicar. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Só para matar aqui. A função E, tá? E a função OU são funções de comparação. Comparação de critérios. Tá? As duas funções, elas são funções de comparação de critérios.
Só que uma compara o critério de uma forma e a outra vai fazer uma outra análise do critério. Tá? Mas só para a gente poder entender de uma maneira bem breve, a função e a função ou, elas são funções de análise de critério, comparação de critérios, tá bom? A gente não vai entrar com elas, eu vou explicar porque é importante conhecer, mas nos exercícios de hoje a gente não vai trabalhar com elas, tá? Mas a gente já vai trabalhar nas próximas aulas porque a gente vai aprender a trabalhar com concatenar, né? Ô palavrinha, né? A gente vai trabalhar com concatenar funções, tá? Ou alinhamento de funções. Então elas vão entrar muito, né? Elas vão entrar muito com a gente nessa questão de concatenar funções, que é trabalhar funções dentro de funções, tá? Então a função e a função ou são funções para comparação de critérios, tá? Bom, vamos lá então. Vamos começar aí, né, pela função. Vou começar aqui pela soma C, tá? A gente vai começar com a função soma C. Tá, vamos lá. Casa. Fala um valor para mim aí, Yasmin. Qualquer valor. 500. Beleza. Artêmia, fala um valor para mim aí, Artêmia. 350. Sabrina, fala um valor para mim. Sabrina. Vamos pular aqui. Nayara, fala um valor para mim. R$700. E para matar aqui, para morrer aqui. Suelen, fala um valor para mim, Suelen. No, 9. Igor, fala um valor para mim. R$400. Beleza. Essa planilha aqui, ela tá aqui, certo? Vou fazer em um tamanho reduzido, mas imaginem que se eu tivesse aqui 2.000 itens, 2.000 itens cadastrados, né? Tivesse 2.000 itens cadastrados, o nome do produto, vamos colocar assim, né? Produto e o valor, tá? Imaginem essa situação, você tem 2.000 itens cadastrados, tá? Aí o seu chefe, aquele chefe que você ama de paixão, né? Ele fala para você, ó, Ricardo, eu quero o valor total, aqui das casas, né? Aí você tem uma planilha enorme, né? Você tem uma planilha lá com 2.000 itens. Falei, caramba, né? Aí você vai contando lá, casa, vai anotando 500, casa 500, casa 500, né? Você vai perder um bom período e é capaz de você ainda errar na conta, tá? Então, quando você tiver que procurar algo
que você quiser uma somatória de algo, né, vamos ser mais corretos. Quando você quiser a somatória de alguma coisa, com base em um critério, a gente usa a função soma-C. Então, por exemplo, eu quero saber o total de casa. Eu quero saber o total de carro. Tá? Quero saber os totais aí. Né? Quero saber os totais. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, você tem que ter o critério da busca, que no caso aí é casa. E você tem que ter o local aonde você vai fazer essa procura. Então, vamos conhecer aqui a regrinha do soma-C. Soma-C. Tá? Bom, primeiramente, o critério é o quê? Deixa eu fazer uma coisa aqui diferente, peraí. Que aqui na planilha Google, ele não dá o critério, ele não aparece para vocês anotarem o critério. Deixa eu abrir aqui no Excel. Beleza, vamos lá. Então vamos lá. Aqui vai ser mais tranquilo para vocês anotarem. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar maior que lá no navegador. Ficar bem visível para ninguém reclamar. Então vamos lá. Primeiro item, a gente começa a função. A gente começa com a função. Igual, anotem aí, gente, soma. Aí você vai colocar o C. Tá? Cuidado que a gente tem soma sequencial e nós temos soma Cs. Tá? Que é uma variação da soma C. Abre parênteses. Anotem aí, ó. Intervalo. Tá? O que é o intervalo? O intervalo é o local aonde ele vai procurar o nosso critério. Tá? Então, o intervalo é onde ele vai procurar o nosso critério. Então, o intervalo, o que eu quero que ele some aí. Então, a gente vai selecionar aqui a coluna valor. Ponto e vírgula. Tá? Qual que é o critério? O critério é o que eu quero que ele some. Então, eu quero que ele some a palavra casa. Então, eu clico aqui em casa, tá? Que é o critério que ele busque. Ponto e vírgula, o intervalo a ser somado. Tudo bem? Opa. Espera aí que eu inverti as coisas aqui, ó. Então vamos lá. A gente vai procurar o intervalo, que é onde ele vai procurar, tá? O critério, que é o que ele vai procurar, e o que ele vai somar pra gente aí. Tá bom? Aí ele vai nos dar aqui o valor total. Deixa eu aumentar aqui para exibir a função melhorzinha aí para vocês. Ó. Então o que ele vai fazer aqui? A função soma-C. Primeiramente a gente tem que selecionar o intervalo. Tá? O que é o intervalo? O intervalo é aonde ele vai procurar o nosso critério. Então, primeiro, eu seleciono aqui os produtos. Tá? Primeiro eu seleciono os produtos. Aí aqui eu tenho que colocar o critério. Tá? Critério. O critério é o que eu quero que ele procure. No caso, eu clico aqui em casa, porque eu já tenho ele aqui digitado. Tá? Ponto e vírgula, intervalo a ser somado. O que eu quero somar? Eu quero somar os valores. Tá? Então, fazendo mais uma vez, igual soma C, abro parênteses. Intervalo, então eu seleciono aqui o intervalo, que no caso é o produto. Então, primeiro eu seleciono o intervalo, depois do intervalo, que é aonde está o produto, eu coloco o critério, que é o que eu quero que ele procure. Tá? Então, o critério que eu quero que ele procure
é a palavra casa. Ponto e vírgula, o critério, o item que eu quero que ele calcule, né? Porque a função, o nome da função é soma, né? Então ela vai somar algo pra gente de acordo com uma análise de critérios. Então, tudo isso daqui, critério, intervalo, é a análise. Tudo bem? E no final o valor. Aí a gente fecha o parênteses e tecla Enter. 700 com 500, 1.200. Né? Fazendo uma conta rápida aqui. Vamos fazer aqui no carro, soma C. A mesma coisa, seleciona o intervalo. O intervalo é onde será procurado o critério. O critério aqui vai ser o carro, ponto e vírgula, intervalo a ser somado, que vai ser os valores. Tá bom? Então anotem essa regrinha. Soma C, abre parênteses, intervalo. Vou dar até um print aí. E vou jogar aqui na sala no Discord aí, para ficar mais fácil de vocês identificarem. Tudo bem? Certo aí, gente? Alguma pergunta na soma C? Beleza. Vamos para o próximo item aí. Soma C. A próxima função é a conte C. Conte.c. Vamos lá. Camila. Camila com K. Fala uma palavra para mim. Camila com K. Fala uma palavra para mim. Fala não, né? Escreve, né? Não. Vamos lá. Vamos aqui. Gabriela. Gabriela com 2 L's. Fala uma palavra para mim. A aula está sendo gravada, Yasmin. A aula está sendo gravada, tá? Gabriela com 2 L's. Escreve uma palavra aí para mim. Também não? Nayara, escreve uma palavra. Nayara. Ah, tá. Qual tipo é a palavra? Ou kkk é a palavra? Qualquer palavra. Qualquer palavra. Pode ser um objeto, uma fruta. Pode ser um nome. Mesa, legal. Eu vou diminuir aqui, ó. Mesa. Vou copiar essa palavra. Vocês estão vendo a minha planilha? Tá pequena, né? Pequena pra dedéu. Pergunto para vocês, quantas vezes aparece a palavra mesa aqui? Tá em amarelo aqui, vou até pôr em amarelo aqui. Ó. Quantas vezes aparece a palavra mesa da Nayara? Alguém se arrisca? 200? 80? Né? Fica difícil da gente adivinhar. Então o que a gente faz? O que a gente faz? A gente usa a função. Porque tem bastante. Eu tive 5.000, ô louco. A gente usa a função conte-se quando você tem. Alguém quer falar alguma coisa? Luan, quer falar alguma coisa? Luan?
Luan, seu microfone tá aberto, tá? Sim, eu já vou fechar, desculpa. Se quiser falar algo, pode falar. Quero não, é que eu acabei de passar pro computador. Ah, beleza. Então vamos lá. Que nem aqui no meu caso, né? No nosso caso, a gente tem um monte de palavra, né? Então aqui isso daqui é para simular uma realidade. Então o que, que a gente faz? Quando você tiver que localizar, contar um item, né? E esse item ele é repetido diversas vezes, a gente utiliza a função conte.c. Tá? Então, qual que é o critério da função conte.c? Intervalo. Então, primeiramente eu vou selecionar toda a área aqui, aonde eu escrevi mesa. Tá? Então, primeiro eu seleciono toda a área, que é o intervalo. Ponto e vírgula. Depois eu coloco o critério. Qual que é o critério que eu quero que ele localize? Aqui eu vou fazer diferente. Aqui eu vou escrever mesa. Para vocês entenderem que eu posso digitar a palavra mesa separado e clicar nela. Ou eu posso escrever dentro da função. Como é uma palavra, a gente coloca entre aspas. Tá? Como é uma palavra, a gente coloca entre aspas duplas, né? Aspas. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai localizar a palavra mesa. Então a palavra que eu digitar aqui, ela tem que estar igual aqui. Tá? Em vez de colocar mesa, você colocou mesa, ele vai dar errado. Tá? Então, vamos teclar Enter. Tem 360, né, palavras mesa aqui nessa área em amarelo. 360 vezes aparece a palavra mesa, né? E ninguém acertou. Ninguém acertou. Tá bom? Então, caso você tenha critérios aí para localizar, para contar, você usa aí a palavra, a função conte.c. Eu vou dar um print. Deixa eu dar um print aqui para vocês enxergarem melhor. Vou dar um print para vocês colocarem aí. Tá bom? Então, você coloca lá, né? Clica lá no... Escreve a função conte.c. Então, você escreve o nome da função conte.c. Seleciona o local que você quer que faça a contagem. E depois coloca o valor do critério. Tem alguém com o som vazando, é a Suelen. Fechei o seu áudio, Suelen. Deixa eu ver se tem mais alguém com o som vazando. Não. Tá? Então, primeiramente, função conte.c, conte.c. Tá? Regra, intervalo. O que é o intervalo? O intervalo é o local que você quer procurar, que você quer contar. E o critério é o que você quer que ele conte. Tá? No caso, como aqui eu fiz um diferente, né, para vocês entenderem, que dá para fazer de duas formas, a gente coloca aqui o nome da palavra que você quer que ele conte. Tá? Mesa. Tá? Então, em vez de mesa, só a palavra mesa, vou colocar aqui palavra uva. Tá? Tipo aquelas negocinho que tem no Facebook, né? Localize o cachorrinho estranho, né? Localize, né? Localize não sei o que, né? Aí tem um monte de palavras lá repetidas, né? Imagens repetidas e por aí vai, né? Então aqui, por exemplo, eu escrevi uva, né? Eu escrevi uva. Então eu quero achar quantas vezes a palavra uva aparece. Igual. Deixa eu dar um zoom aqui. Igual. Conte.c. Abro parênteses. Seleciono aqui a planilha. Né? Seleciona aqui a área que está escrito. Tá? Coloco aqui o ponto e vírgula.
e vou colocar o critério. O critério é o que eu quero que ele ache, uva. Tá? Então aqui eu coloquei 9 palavras uva. Então aqui ele achou 9 vezes a palavra uva, tá? Então aí a gente acabou de ver a função cont_c, tá bom? Bom, vamos para outra função, que é a proc_v. Proc_v, tá? A gente vai para proc_v. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a função? Recapitulando, quando você coloca o nome da busca sempre entre aspas, tá, gente? Não? Nenhuma pergunta? Então, beleza. Vamos para a proc_v. A proc_v, gente, a proc_v, você sempre vai ter uma tabela secundária. Então, por exemplo, nome, salário e INSS. Tá? Então aqui eu tenho nome, salário, tá? E aqui eu vou ter uma tabela INSS. Tá? Então a gente vai ter aqui salário, né? Salário base e INSS. Então, por exemplo, 1.075, né, que é o salário mínimo, 1.045, né? 1.045 vai ser, sei lá, 8%. 1.900 vai ser 9%. Tô colocando valores aleatórios, tá, gente? 2.000 vai ser 10%. Tá? Isso não reflete a realidade, tá? A tabela do INSS, ela é outra, mas só para a gente poder entender aqui a função. Tá? Vamos lá. Então aqui nós temos o João e nós temos o Pedro. Pedro não, né? Pedro. E nós temos a Catarina. Né? O João ganha lá, sei lá, 1.060. O Pedro ganha lá 1.999. E a Catarina ganha lá 1.075. Tá? Então aqui são os respectivos salários dele. Eu quero achar aqui a porcentagem. Tá? Então o primeiro exemplo aqui eu quero achar a porcentagem. Tá? Então a gente vai usar aqui a proc_v. Tá? Então eu vou dar um print aqui nessa tela aqui para vocês visualizarem o exemplo da aula. Então aqui eu vou usar a proc_v. Tá bom? Aqui eu vou usar a nossa proc_v. Então a proc_v ela sempre vai estar atrelada, gente, ela sempre vai estar atrelada a uma outra tabela, uma tabela secundária. Então a gente precisa gravar muito isso. proc_v sempre vai estar atrelado a uma segunda tabela, tá? Que na função ela chama de matriz tabela, tá? A gente viu sobre matriz na aula passada, né? Eu citei para vocês que na aula passada, acho que na primeira aula, né? Eu falei para vocês sobre matriz e tal. Vai estar, as funções vai aparecer muito esse termo, matriz. Tá bom? Então, fiquem antenados aí. Vamos lá, então. Igual proc_v, eu escrevo o nome da função. E vamos aqui analisar, tá? Se você entender a proc_v, se você entendeu a cont_c, se você entendeu a soma_c,
Quando a gente trabalhar com função C, ninguém te segura, tá? Então, primeiro item aqui, valor procurado. Como a PROC-V ela é uma função de procura, ela vai localizar algo para a gente, o primeiro item que eu tenho que pôr aqui é o valor, o item que eu quero que ela procure. No nosso caso aqui, como é uma tabelinha que envolve INSS, salário, aqui o valor que eu quero procurar vai ser o salário. Tá? Então eu clico no salário. Depois do valor procurado, eu tenho que seguir a regra. Eu tenho um ponto e vírgula aqui. Eu preciso pôr o ponto e vírgula. Aí ele me dá aqui, ó, matriz tabela. Matriz tabela. O que é a matriz tabela, gente? É aonde ele vai procurar, né? Vai procurar o quê? Vai procurar a B4. Aonde eu quero que ele procure a B4, né? Que no caso é o salário. Aonde eu quero que ele procure? Ele vai procurar aqui, ó, nessa tabelinha aqui. Eu seleciono ela. Tá vendo? Eu selecionei a tabela. Ponto e vírgula. Aí ele me dá aqui, ó, número índice de coluna. O que quer dizer isso? Tá? Deixa eu apagar aqui para melhorar a visualização de todo mundo aí. Essa tabela aqui que eu acabei de digitar, essa tabela aqui que é a tabela do INSS, tá? Acho que vai ficar melhor para ver assim. Essa tabela do INSS, ela tem quantas colunas, gente? Essa tabelinha aqui, ela tem duas colunas, tá? Então, quando você for trabalhar a PROC-V, valor procurado, ponto, vírgula, matriz tabela, né, que é onde ele vai procurar, ponto e vírgula, número índice de coluna, você precisa contar aqui na tabela quantas colunas tem. No caso, nós temos duas colunas. Então, vamos imaginar que essa aqui, onde está escrito salário base, é o número 1. E aqui, onde está escrito INSS, é o número 2. Tá? No caso, na procura, vou até diminuir aqui porque eu quero ver a resposta do que eu vou perguntar. Aqui, no caso, no número índice de coluna, eu preciso identificar aqui com o número 1 ou com o número 2, de acordo com o que eu quero procurar, tá bom? Então, aqui eu vou colocar o número 1 ou vou colocar o número 2. No nosso caso, eu quero procurar o que aqui na tabela? Eu quero procurar o salário ou eu quero procurar o INSS? Então, se for o salário, eu coloco o número 1. Se for o INSS, eu coloco o número 2. Que número eu coloco aqui? Número 2. Boa, gente. Eu tenho que pôr o número 2. Tá? Porque ele está perguntando número índice de coluna. É um número que eu tenho que pôr. Tá? Então, eu vou ter que, de uma forma virtual, né, numa forma ilusória, eu vou ter que dar um número para cada coluna. Então, aqui eu tenho uma coluna e tenho duas colunas. Tá? Então, número 2. De uma maneira geral, tá bom, gente? De uma maneira geral, a PROC-V, ela para aqui. Tá? Mas, se você olhar na regra, a gente tem aqui, ó, um item que é opcional, tá vendo? Ele tá até entre chaves não, como é que é? Conchetes, né? Ele tá aqui até entre conchetes, que é o valor procurado. Você pode parar a função aqui, mas para evitar que dê erro, a gente coloca aqui o ponto e vírgula e coloca o 0 como procurar intervalo. O que seria esse 0? Esse 0 ele tem uma simbologia, tá? Vocês vão trabalhar com vários... Eu vou dar vários exemplos de PROC-V aí no decorrer do módulo. O que é o 0? O 0 ele quer saber se
Você quer procurar o número exato ou você quer trabalhar com o número próximo, tá? Então você pode trabalhar com o número 0 ou pode trabalhar com o número 1. Então o número 0, eu quero o número exato. O número 1, ele vai te localizar o número mais próximo, tá? Então é importante a gente saber que esse valor procurar intervalo, ele é importante na função, tá? Porque se eu posso deixar em branco, termino aqui a função, tá? Ele tem que procurar, ele tem que achar o valor aqui, mas caso aconteça um erro, a gente coloca o ponto e vírgula 0, tá? Para ver se ele vai localizar aqui exatamente a nossa função. Se ele der algum erro, a gente tem que colocar aqui o intervalo, tá bom? 1 ou intervalo 0. Gravem isso, tá? Na regra, procurar intervalo aqui, que é o último item, é um item opcional, mas é importante colocar, e o intervalo ele vai ser 0 ou o intervalo vai ser 1, tudo bem? Vamos teclar Enter. O que ele vai me dar aqui? Ele me deu um erro. Mas vamos colocar aqui o 1. Opa. Ele me deu aqui, ó, o número 8. Só que ele me deu em decimal. Então eu venho aqui e coloco em porcentagem. Por que eu tive que colocar 1 aqui? Eu vou deixar em branco, ó. Em branco ele achou, tá vendo? Em branco aqui ele achou a função. Se eu colocar o 0, que é um número exato, ele deu um erro. Por que ele deu erro? O 0 não quer dizer exato. O 0 quer dizer exato. O valor que eu tenho aqui é 1060. Eu tenho 1060 aqui nessa tabela? Não tenho. Eu não tenho 1060 aqui nessa tabela, tá? Então, eu tenho que mudar o 0 para o 1. Por quê? Porque ele vai me dar o valor aproximado. O valor mais próximo de 1060 é 1045. Tudo bem? Então você pode deixar sem o número, né, sem o valor procurado, que ele vai te dar o valor. Mas quando você for fazer essa análise da função, você tem que analisar o valor que você tem e a tabela que você está tendo aqui. Se você tem o valor exato na tabela secundária, você põe o 0. Caso você não tenha o valor exato, você coloca aqui o item 1 no final, tá bom? Vamos fazer mais uma vez aqui, igual proc_v, abro parênteses. Valor procurado é o salário, é o que eu quero procurar. Ponto e vírgula. Aonde eu quero procurar? No que a gente chama de matriz tabela, ponto e vírgula. Número índice de coluna é o número da coluna que eu quero que ele me localize. No caso aqui, eu quero saber o INSS, está até aqui no título para não ter erro, que está na segunda coluna, tá bom? Fecho parênteses e teclo Enter. Aí ele me deu aqui 9%, que está aqui, ó. Certo? Deixa eu mudar aqui o valor aqui para dar o outro também, ó. Igual proc_v, abro parênteses, valor procurado é o salário aqui, né, o valor que eu quero, o valor monetário que eu quero localizar, ponto e vírgula. Matriz tabela é aonde ele vai procurar, ponto e vírgula, o número índice de coluna, que aqui no caso é o número 2. E aí ele me deu, né, tudo isso daqui é porcentagem. Então eu venho aqui e coloco o símbolo de porcentagem. Tudo bem até aí, gente? Deu para entender? Vou dar um print aqui para vocês verem. Legal. Agora vamos fazer uma inversão aqui, tá? Vou apagar essa bagaça toda. Eu não quero saber a porcentagem, eu quero saber isso daqui, ó. Eu quero saber em reais.
Eu quero saber em reais. O que que eu faço? A gente sabe que porcentagem a gente tem que multiplicar, né? Porcentagem a gente multiplica, não é isso? A gente sabe que porcentagem tem que multiplicar. Se eu fizer a função do jeito que eu fiz, eu vou achar a porcentagem. Tá? Se eu fizer a função do jeito que eu fiz, eu vou achar a porcentagem. O que que eu tenho que fazer, né? O que que eu tenho que fazer para achar aqui o valor em real? Vamos ver se vocês captaram a mensagem. Não. A coluna 1, Gleide, é o salário, tá? Enquanto vocês pensam, eu vou fazer aqui a função de novo. Proc V. Tá bom? Enquanto vocês pensam aí. Aqui eu tenho a porcentagem. 8%. Mesmo que eu coloque aqui em valor moeda, Gleide, continua sendo 8%, tá? Só que eu quero saber o quanto vale esse 8%. O que que a gente faz na regra mesmo, quando tem porcentagem? Daqui é uma porcentagem, não é? Mesmo que eu coloque aqui valor moeda, ele continua sendo uma porcentagem. 8% de 1.060 nunca que vai ser 8 centavos, né? A gente multiplica, não é? Então aqui na função, depois que você fez a função, você fez a função PROC-V, não é? Vem no final da função, ou antes da função também dá certo, mas geralmente a gente faz, como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera, né? Vai multiplicar do mesmo jeito. Você multiplica vezes o salário. Não é o valor monetário que eu quero? Tá aí, ó. Então, 8, eu sei que é 8%. Então, 8% de 1.060 é R$ 84,80. Beleza? Então, caso um exercício que vocês venham a fazer, tá? Que vocês venham a fazer, e ele tá aqui, ó, INSS em reais, e quando você tem aqui a tabela do INSS só tem a porcentagem, não esqueça que depois você precisa multiplicar para descobrir o valor em real, tá bom? Contagem de casa? Como assim, Yasmin? Não entendi. Não entendi, Yasmin. Contagem de casa. Quando tem aqueles números, Oi? não sei, tipo, é um número muito grande, aí não tem aquela questão de, tipo, de vírgula assim até ficar um número inteiro, mas... Tá, vamos ver, eu acho que eu entendi. Isso daqui, né? Você encontra isso daqui. Tá? Isso daqui, a gente sabe que os únicos números que valem depois do zero, ou perdão, depois da vírgula, são os dois primeiros. Então você pode diminuir a casa decimal, porque ele tem uma ferramenta aqui, tá vendo? Para aumentar e diminuir. Tá vendo? Pode aumentar ou pode diminuir a casa decimal. Tá? Então você diminuindo ou não a casa decimal, ele chegando aqui no resultado, tá certo. Tá? É que visualmente falando, você diminuir a casa decimal, ele fica mais bonito de forma visual. Tá? Mas, mesmo que tenha dado várias casas decimais, não tem problema. Você pode diminuir aqui, ó, por aumentar ou diminuir a casa decimal, mas não é algo que vai alterar o seu valor, tá bom?
Certo, gente? Então, ó, a gente viu aqui a função soma-C, a função cont-C, e nós vimos a função proc-V, tá? Para finalizar, a gente vai ver aqui a função e a função OU. Função E e função OU. Tá? Que são funções de comparação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, gente. Para você passar no módulo, para você passar na matéria, quais são as situações que você, como aluno, precisa ter? É seu dever, né? São duas situações. A média no maior ou igual a 7. Então a sua média tem que ser maior ou igual a 7. E o que mais? E a frequência. Tá? Então você tem que ter lá média 7 e frequência 90%. Não é? É uma condição. Vou até destacar aqui. Tá? Bom, vamos lá. Como que funciona a função E? A gente vai colocar igual E, vai abrir parênteses. Tá vendo aqui lógico 1, lógico 2? O que seria esse lógico? Esse lógico, ele é uma pergunta que você vai fazer. Tá? É uma pergunta que você vai fazer. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta. 7 é maior que 10? 7 é maior que 10? É verdadeiro? Vocês acham que isso é verdadeiro? Isso é falso? O que é? Não é correto, é falso. Tá? 90 é maior que 100? É falso, né? O que a função E ela faz? Se os argumentos, que é a pergunta, tá? Quando eu falo argumento é a pergunta. Então a pergunta que eu faço aqui, tá? Vai dar um pouco de nó na cabeça, hein, gente? A pergunta que eu faço aqui, ele entender que for verdadeiro, tá? Ele localizou, você fez uma pergunta. Se ele achou que essa pergunta ela é verdadeira, ele vai aparecer pra gente verdadeiro, vai aparecer a palavra verdadeiro pra gente. Se porventura ele fez a análise e viu que essa análise não está correta, ele vai aparecer pra gente uma resposta falsa. Tá? Então por que eu coloquei aqui 7 maior que 10 e 90 maior que 90? 90 maior que 100. Por quê? Eu sei que esses dois argumentos, esses dois testes lógicos, eles não são verdadeiros. Então ele vai me aparecer falso. Se eu colocar aqui, ó, 90 é igual a 90. Então, vamos lá. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é: 7 é maior que 10? Isso é verdadeiro? É falso. 90 igual a 90, isso é verdadeiro? Sim. Então, o primeiro argumento ele é falso. O segundo argumento ele é verdadeiro. Porém, a função E, ele impõe uma situação para você. Para que isso daqui seja verdadeiro, os argumentos aqui dentro, todos precisam ser verdadeiros. Então, ele deu falso. Se eu colocar aqui 7 menor que 10, 7 menor que 10 é verdadeiro. 90 igual a 90 é verdadeiro. Então, vai aparecer para mim aqui a palavra verdadeiro. Tá? Então, a função E,
Lembra que eu falei lá no início da minha explanação que a função e ele faz um comparativo, tá? Só que ele faz um comparativo de acordo com um teste, tá? Dentro de uma análise. Se essa análise ele entender que é verdadeira, se essa análise ele entender que é verdadeira, ele vai dar verdadeiro. Se ele entender que essa análise é falsa, vai aparecer falso. Só que esse comparativo ele sempre vai estar atrelado a mais de um item. Tá? Então ele vai analisar perguntas. Então, 7 é maior que 10? É uma pergunta. Por isso que eu tenho que colocar o ponto e vírgula aqui para poder separar o argumento. 10 é maior que 20? Tá? Se as duas perguntas forem verdadeiras, ele vai dar verdadeiro. Se uma das perguntas for verdadeira e a outra for falsa, ele vai dar falso. Se as duas perguntas forem verdadeiras, ele vai dar verdadeiro. Tá bom? A função ou já é diferente. Tá? A função ou, ela tanto faz um ou outro. Igual ou. Então, por exemplo, 10 é maior que 20? A gente já sabe que isso não é verdadeiro. Mas se eu colocar aqui 10 igual a 10, o que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar verdadeiro. Porque para a função ou, não me importa se as duas perguntas são verdadeiras. Me importa se uma delas é verdadeira. Tá? Na função ou. Se uma das perguntas for verdadeira, ele vai dar verdadeiro. Tá? Só vai dar falso aqui. Só vai aparecer falso na ou se todas as perguntas forem falsas. Aí ele vai aparecer falso. Agora, se uma delas for verdadeiras, vai me dar verdadeiro. Diferente da função e. Para a função e ser verdadeira, os dois argumentos têm que ser verdadeiros. Então vamos ver como que funciona aqui com base na média. Tá? Vamos fazer aqui bonitinho. A gente sabe que a média tem que ser 7 e a frequência tem que ser 90. Beleza? Vamos pegar aqui uma pessoa muito querida, né? Quando eu falo muito querida, é porque é uma pessoa que eu gosto, porque toda vez que tem dúvida me pergunta, me perturba, literalmente, no bom sentido da palavra, tá? Não, né? Mas eu gosto de aluno assim que me pergunta, sempre que tem dúvida. São vários, tá? Mas eu vou pegar aqui uma pessoa, pegar o Gustavo, tá? Então aqui a gente tem o nome do Gustavo, a gente tem a nota do Gustavo e nós temos a frequência do Gustavo, tá? Então vou jogar aqui, saber se o Gustavo está aprovado. Aprovado. Essa é a pergunta. Então, por exemplo, a nota do Gustavo foi 7. Tá? A frequência do Gustavo foi 90. Tá? Se eu usar o critério da escola, vai aparecer o que aqui? Verdadeiro ou falso, gente? Se eu usar o critério da escola, que tem que ter 90, de frequência tem que ter no mínimo 7, o Gustavo vai estar o quê? Aprovado ou reprovado? Vai dar verdadeiro, né? Então vamos lá. Aí eu tenho que usar o parâmetro E. Se a nota do Gustavo for igual ou maior a 7, ponto e vírgula. Se a frequência do Gustavo for maior ou igual a 90... Vocês estão vendo a pergunta? Eu tenho a nota do Gustavo aqui e tenho o parâmetro de comparação da escola em cima. Então, o que eu estou usando? Como a server ela é exigente nesse aspecto,
Então a gente vai usar a E. Se todos os argumentos forem verdadeiros, vai aparecer verdadeiro. Então, se a nota do Gustavo é maior ou igual a 7, que é a nota da escola, tá bom? Se a frequência do Gustavo for maior ou igual a 90. Então aqui vai aparecer verdadeiro. Certo? Agora, se eu mudar aqui para ou perdão, vou deixar o E. Se eu mudar aqui para 5, nota 5, apareceu o quê? Falso, ele não está aprovado. Tá? Se eu mudar aqui para 10, está aprovado. Se eu mudar aqui para 80, está reprovado, porque não é verdadeiro, né? Então, ele não está aprovado, é falso. Agora, se eu usar aqui a função ou, eu vou mudar aqui, porque a estrutura é a mesma, ou. Ele vai estar o quê? Verdadeiro. Então, basta ele ter um item só, tá vendo? Um item só, para poder dar verdadeiro. Se um dos itens tiver dentro do critério, vai aparecer verdadeiro. Se os dois itens estiverem certos, vai aparecer verdadeiro. Então, a função ou, ela é mais leve, mais light. É como se eu desse a opção para vocês. Gente, tanto faz, né? Um exemplo, tá, gente? Não é de verdade, não. Mas vou dar um exemplo. Ah, pessoal, a partir de hoje tanto faz. Se você tiver nota ou se você tiver frequência, qualquer uma das duas situações, você passa na matéria. Seria o ou, tá? Então aí ou você vai estudar para tirar nota, ou você não vai faltar nas aulas para acompanhar e ter frequência, tá? Então tendo um ou outro, você vai passar, tá? É diferente do E. O E não, o E ele te obriga, o E ele é enfático, você tem que ter as duas situações. Tem que ter nota e tem que ter frequência. Tudo bem? Dúvidas aí, gente? Perguntas? É isso. É isso aí. É isso que nós temos na matéria de hoje, tá, gente? Espero que tenha sido produtivo para todo mundo, que tenham gostado e que vocês estejam vivos aí ainda no meio da aula, né? Porque é muita informação. Tá bom, gente? Vou parar a gravação aqui.